Com mais de 100 anos de história no Brasil e com um lucro líquido de 5,5 bilhões de reais em 2021, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a cooperativa financeira Sicredi no Amazonas Acontece de hoje. E já está aqui comigo no estúdio o presidente da Sicredi Vale do Cerrado, Sérgio Desordi. Seja muito bem-vindo, Sérgio. E explica um pouquinho para a gente já de cara como que funciona o mercado das cooperativas financeiras. É como um banco ou tem alguma diferença? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, primeiro no Amazonas, em Manaus, novamente aqui nesse estado, nessa cidade maravilhosa, que tem toda a sua cultura, o seu clima. É interessante de viajar é que você conhece novas pessoas, e um estado abundante em natureza, né? Acho que estamos sempre muito bem à vontade e somos muito bem recebidos aqui no Amazonas, isso é importante, né? Verdade, hoje à noite nós temos a nossa Assembleia, né, Geral de Núcleos e, aliás, diga-se de passagem, a primeira Assembleia agora no estado do Amazonas, porque o ano passado, em função de toda a situação da pandemia, nós fizemos a Assembleia virtualmente, né? Então, estamos aqui hoje, à noite, faremos a nossa primeira Assembleia da nossa cooperativa aqui no Amazonas, né? Estamos aqui presentes já com agências em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Estamos com 2 agências aqui no estado do Amazonas, as 2 aqui na capitais, né? E agora entrando num processo de expansão, que vamos falar logo adiante. Hoje vamos fazer uma assembleia que é um momento em que o associado é ouvido, né? E aí é um dos diferenciais do cooperativismo, exatamente, aí tem uma grande diferença em relação, apesar de uma cooperativa de crédito ser uma instituição financeira, é uma instituição financeira como qualquer outra instituição, mas o modelo do negócio, toda a estrutura funcional dela é totalmente diferente, porque o associado é o dono do negócio. Quem é o dono da cooperativa são os associados. Nós não temos nenhum correntista que não seja associado à cooperativa, até porque isso é impedido por lei, não é que nós não queremos, nós não podemos ter, né? Se você está na Sicredi, você é associado à Sicredi. Então, o associado hoje à noite, por exemplo, vai fazer a aprovação de balanço em relação ao ano passado, ao exercício anterior, vamos fazer a distribuição do resultado, o rateio, a forma de rateio e distribuição do associado, a destinação do resultado da cooperativa, isso é tudo um processo aprovado em assembleia. O associado que decide, né, de que forma vai ser distribuído o resultado, de que forma vai ser rateado esse resultado. Esse é o momento, a assembleia é talvez o momento mais importante que existe entre a cooperativa e a associada. Nessa relação cooperativa-dono, cooperativa-associado, vai acontecer hoje à noite. E assim acontece nos municípios que nós estamos presentes, em todos os municípios que estamos presentes, né? A Vale do Cerrado é uma cooperativa originária, a sede dela no estado do Mato Grosso, né? Viemos do Mato Grosso, né? E somos a Vale do Cerrado é uma das 108 cooperativas integrantes do sistema Sicredi, né? Porque quando nós falamos em sistema Sicredi, nós somos o somatório, né? O integra o sistema Sicredi, 108 cooperativas igual a Vale, né? Nós temos a Vale do Cerrado e mais 107 cooperativas. Esse é o total mas cada uma das cooperativas é uma empresa independente, uma cooperativa independente, que tem lá o seu conselho de administração, tem o CNPJ, mas o somatório disso nos dá essa estrutura sistêmica, o que nos fortalece mais ainda, né? Olha, são várias vantagens. Para quem está pensando em obter um lucro maior com dinheiro, investir, qual que é a maior diferença de investir o seu dinheiro, por exemplo, numa conta poupança, que a gente sabe que rende uma porcentagem, e investir numa cooperativa? Quais que são as vantagens? Eu costumo falar que primeiro, o que é mais barato, né? Eu ser associado a uma cooperativa ou ser cliente de um banco, né? Já começa por aí. Já é mais barato eu ser associado a uma cooperativa por uma e já inicia, por exemplo, com cesta de relacionamento, que praticamente isento dentro da cooperativa, praticamente você não paga cesta de relacionamento ou paga um valor muito pequeno, né? A diferença de taxas, os serviços e taxas é menor, o mercado, isso basta consultar o site, se você acessar o site do Banco Central e fazer um comparativo entre as taxas nas mesmas carteiras, você vai ver diferença de carteira. Então, o associado já começa a ter essa participação.
o associado participa do resultado da cooperativa. Hoje à noite nós vamos fazer rateio do resultado. As somas da cooperativa, pelo menos 50% do resultado da cooperativa volta para o associado, é dele. Ou seja, quem ele que é o dono, né? Ele conhece o dono, ele sabe quem são as pessoas. Ele é o dono da cooperativa, né? A cooperativa não deixa de ser como qualquer dos donos, se nós tivéssemos uma loja na esquina, o resultado se nós somos sócios seria nosso. A cooperativa da mesma forma. Então, hoje, por exemplo, é um momento que ele vai dar destinação ao resultado da cooperativa, né? E além do que, o modelo que as cooperativas trabalham, a cooperativa existe uma interação muito grande com a comunidade, com as instituições, com as entidades, um trabalho social bastante forte, bastante significativo. Nós temos vários programas que atingem desde a educação, programas, a União Faz a Vida, que é um programa ligado à educação, nós temos o programa Crescer, nós temos o programa Pertencer, nós temos se criado na comunidade, nós temos a participação na boa parte do resultado da cooperativa, a cooperativa investe na própria comunidade, né? E às vezes eu costumo dizer, qual o banco que deixa isso numa comunidade? Não existe. E não é crítica ao sistema financeiro. Os modelos de negócio que são diferentes. Nós somos dois modelos. Nós somos uma instituição financeira, mas nosso modelo de negócio é diferente do sistema financeiro convencional. Por quê? Porque o associado é dono, porque o dono da Vale do Cerrado mora aqui no Amazonas, em Manaus, mora em outro município que não está presente. Ele é o dono do negócio, ele destina o resultado da cooperativa. E a cooperativa tem essa política. Nós temos dois pinheirinhos, né? Um econômico e um social. Então, o cooperativismo, como um todo, ele olha muito para esse, ele devolve, ele deixa muito na comunidade. Isso faz uma diferença muito grande, né? Às vezes, nós mesmos não conseguimos medir o impacto do quanto nós contribuímos ou deixamos, né? O impacto que isso causa nas pessoas, causa no melhor bem-estar das pessoas, melhor qualidade de vida, melhor distribuição de renda. E aí, esse talvez seja os grandes diferenciais. Além do que uma instituição financeira que te atende às tuas necessidades financeiras com um custo muito menor do que o sistema financeiro convencional, né? Você falou a respeito dessa questão de deixar o dinheiro ali para a comunidade, investir, né, fazer com que esse dinheiro gire e beneficie a comunidade, mas tem um outro ponto que também é muito importante, que são as áreas de investimento e as pessoas que se inscrevem, né, que fazem parte da cooperativa. E eu acho que é importante ressaltar que a Sicredi, por exemplo, tem uma participação grande de investimentos no agronegócio. A maior parte dos cooperativistas são do agronegócio e isso é importante porque vocês conseguem alcançar locais onde muitas vezes as instituições financeiras convencionais, que não são cooperativistas, elas não chegam, principalmente em se falando de um contexto local, né? A gente sabe que o Amazonas, ele é um estado muito grande, de proporções continentais e que muitas vezes é difícil ter acesso a instituições financeiras em áreas mais afastadas. Esse é outro ponto forte do cooperativismo, né? Principalmente do cooperativismo de crédito. A nossa origem é do agro. A nossa origem, o início das cooperativas, elas foram todas ligadas ao agronegócio. Evoluímos, nos tornamos cooperativa de livre admissão, né? E hoje trabalhamos com todos os públicos. Hoje nós não estamos restritos apenas ao agro. Nós trabalhamos com pessoa física, com pessoa jurídica, com um profissional liberal, com qualquer segmento nós atendemos. Logicamente que o nosso início no agro nos deixou um pé muito grande, somos muito fortes ainda, talvez ainda é o ponto mais forte nosso está ligado ao agronegócio, dependendo também da região que atua, né? Logicamente, né? Mas isso é outro ponto importante, porque nós temos essa origem, nós estamos presentes, os grandes cases de sucesso das cooperativas de crédito como um todo são justamente nas cidades do interior. Municípios até 200 mil habitantes são os grandes cases nossos, né? Nós temos assim 30%, 40% na nossa área de ação original, que é o estado do Mato Grosso, que compõe lá 12 municípios, nós temos 40% do mercado financeiro daquela região dentro da Vale do Cerrado, dentro da nossa cooperativa. E isso é um trabalho de 30 e poucos anos, né? Mas isso mostra o quanto nós impactamos nesses pontos. Nós temos hoje no Brasil, nível de sistema Sicredi, 2.200 agências, mais ou menos. Nós temos mais de 200 municípios que nós somos a única instituição financeira desse município. Então, tem alguns municípios, pequenas comunidades, que o sistema financeiro convencional não chega.
a cooperativa está lá, as cooperativas de crédito estão lá presentes. Mais de 10%, em torno de 10% das nossas agências são municípios que apenas o Sicredi está presente, a única instituição financeira. Isso faz uma diferença muito forte na comunidade. Certeza. Isso, sem dúvida nenhuma, ganha o município, ganha a comunidade, ganha todo mundo, porque a instituição a cooperativa está lá. Além de que o que ela gera, fica lá mesmo, né? Quando nós falamos um ano de 2021 com resultado de 87 milhões apenas no ano de 2021, e nós rateamos isso entre o quadro social, olha que só o resultado da cooperativa é o impacto que fica numa comunidade, porque esse dinheiro fica na região, fica ali. O lucro de qualquer banco vai embora, vai para o banqueiro, lá para o dono do banco. E não está errado o modelo, não é crítica ao sistema financeiro. Esse é o modelo. Só que vai embora, Quando nós rateamos o resultado da cooperativa, o dinheiro fica na comunidade. O dinheiro vai ficar aqui em Manaus, vai ficar lá no município de Mato Grosso, vai ficar lá em Itacoatiara, vai ficar lá em Parintins, vai ficar onde nós estamos presentes, fica lá. Isso um ano. O ano de 2021. Quando nós começamos a somar 5, 6, 8, 10 anos de distribuição de resultado, você começa a ver o impacto que isso vem causando. Por isso que na nossa missão lá está agregar renda e melhoria de qualidade de vida às comunidades e aos associados, né? Porque, de fato, o nosso negócio, na prática, acontece isso mesmo. Com certeza, de fato, tem que envolver a comunidade. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o rateio dos lucros, sobre como funciona essa divisão. Porque agora a gente vai para um breve intervalo, mas fica aí, que daqui a pouquinho você vai entender melhor como é que funciona os lucros para os membros da cooperativa financeira. De volta com o Amazonas Acontece, hoje falando sobre cooperativas financeiras. Está aqui comigo o presidente da Sicredi Vale do Cerrado, Sérgio Desordi. A gente estava conversando ainda agora, Sérgio, a respeito dos locais onde se instalam essas cooperativas, de como o protagonismo de quem participa de uma cooperativa, ele fica em foco, porque você tanto colabora quanto é dono do seu próprio negócio, você se torna um sócio. E aí a gente estava falando da parte boa, que é a parte dos lucros. Você pode me informar, confirma para mim, só em 2021 a Vale do Cerrado teve um lucro líquido de 87 milhões de reais? Exatamente, é isso mesmo. Isso foi o resultado líquido da nossa cooperativa no exercício de 2021. E que na Assembleia, né, nós vamos para a Assembleia exatamente para isso, né? O associado é o que dá a destinação ao resultado. De que forma vamos fazer a destinação desse resultado? Parte do resultado ele vai por questões estatutárias, o nosso estatuto vai para um fundo de reserva, que é um fundo que a cooperativa mantém para uma emergência, para uma segurança, né, consolidando o seu patrimônio, né? E em torno de 50% desse resultado é rateado entre o quadro social. E o quadro social participa na Assembleia, o associado é exatamente, aliás, esse é um dos pontos principais da Assembleia, e aí mostra muito claro de que o associado tem vez, o associado vota, o associado aprova. O destino da cooperativa é o associado que conduz, ele que dá o rumo do destino. E ele participa ali e vai na Assembleia, ele vai estar presente e dá a destinação exatamente para o resultado que é dele, né? Que ele volta para ele mesmo, volta para o próprio dono. Então, esse é um dos pontos principais e talvez um dos pontos mais importantes numa Assembleia de Núcleo, né? Numa Assembleia Geral, que é exatamente a destinação dos sobras, a aprovação de balanço, que acontece numa Assembleia também, destinação. Então, são os pontos principais que temos no momento assemblear, né? Agora, em relação ao ano de 2020, esse lucro foi maior ou se manteve igual? Não, ele foi um pouco menor. Nós evoluímos no lucro, sim, evoluímos significativamente. Bem, até porque até se considera assim que talvez uma das atividades não muito impactadas, vamos dizer assim, pela pandemia foi exatamente um deles foi o sistema financeiro, né, que conseguiu se manter, né, cresceu, teve que se adaptar em alguns casos muito rapidamente, né, na questão do virtual, do digital, do atendimento não presencial, né, que é um dos pontos fortes da cooperativa, né, porque a cooperativa prima muito pelo relacionamento, né? Na cooperativa, associado não é um CPF, associado faz parte do nosso negócio. E nos interessa muito que ele tenha esse sentimento de pertencer, de fazer parte, né? Então, nós tratamos muito e gostamos muito do relacionamento pessoal, do relacionamento de sentar na mesa e conversar, um atendimento. Isso me pegou um pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é outro ponto
importantíssimo e um dos grandes diferenciais nosso é exatamente... E aí vem toda essa questão que eu falava antes do relacionamento com a comunidade, com as instituições, com as entidades, da mesma forma que nos relacionamos com o nosso quadro social. Então, do nosso social, quando nós falamos em relacionamento, é um diferencial muito forte que a cooperativa tem, tanto com o seu quadro social, como com a comunidade em geral, com a sociedade em geral. É um dos pontos fortes do... Nós costumamos dizer assim que o associado não é um CPF, o associado tem nome, cara e sobrenome e faz parte e nos interessa muito esse relacionamento. Indiscutivelmente, muito diferente do sistema financeiro convencional, né? Pois é, esse resultado que você falou acompanha muito a Sicredi no âmbito nacional. Eu estava dando uma olhada nos dados, o lucro líquido do ano de 2021 foi de 5,5 bilhões, né? 41% a mais do que o arrecadado de 2020. Então, apesar dessa questão da perda do contato presencial, vocês não deixaram a peteca cair em momento nenhum, continuaram mesmo no digital. Teve que se reinventar muito para poder manter esse relacionamento dessa forma assim diferenciada com o cliente? Não, de fato, nós nos reinventamos e acho que tivemos mais uma vez sucesso porque nos reinventamos muito rapidamente, né? A gente costuma, numa fala assim num público interno, a gente costuma dizer que talvez o que nós levaríamos 6, 8, 10 anos, nós fizemos nesses 2 anos, nós evoluímos, né? Mas nós tivemos uma preocupação muito grande, nós nos adaptamos, evoluímos por necessidade, né? Até não tinha outra forma de fazer, mas nós tivemos sempre o cuidado, mantemos muito forte o cuidado do atendimento com o nosso associado. Mesmo virtualmente, mesmo por telefone, mesmo digitalmente, nós sempre a preocupação de um atendimento muito especial para o nosso quadro social, porque esse é o nosso grande diferencial. Se você olhar o resultado do ano anterior em relação é um crescimento mais ou menos nessa faixa. Nós, a nível de sistema Sicredi, que eu falo de sistema, quando nós falamos somatório de todas as nossas cooperativas, no ano de 2021 nós distribuímos 5,5 bilhões de resultado líquido, foi o gerado pela cooperativa. Hoje o sistema Sicredi, a nível de sistema, nós somos o segundo maior repassador de recursos de crédito rural. O segundo em volume de recursos e o primeiro em número de operações. Então, isso mostra também que nós atendemos o público menor, o produtor rural menor, o público menor, menos renda, não o grande, né? Porque nós somos a segunda instituição em volume de recursos, mas somos a primeira no Brasil em volume de operações, né? E continuamos mantendo sempre com forte foco o nosso associado. Essa é a prioridade nossa, né? O nosso foco é o nosso associado, é a essência do nosso negócio. Não tem sentido existir a cooperativa, aliás, a cooperativa não existe sem o quadro social, porque os associados são os nossos únicos correntistas exatamente do nosso quadro social. O nosso quadro social é a nossa vida, é a essência do nosso negócio, né? Aqui no Amazonas, a gente tem uma presença forte da agricultura familiar no agronegócio, dos pequenos produtores. Então, Sérgio, eu te pergunto, como é que vocês estão buscando atender essas famílias, já que você falou que há um forte grande no pequeno produtor e nessas famílias, como é que a Sicredi busca atender melhor a essas famílias que moram, principalmente nas áreas do interior do estado? Nós estamos aqui em Manaus hoje com 2 agências, né? Devemos de abrir a 3ª agência ainda em 2022 e estamos abrindo 2 agências, as primeiras 2 agências no interior do estado, Parintins e Itacoatiara. As 2 estão em fase de implantação, de instalação, né? Até a gente costuma dizer assim, que ficar pronto primeiro, nós inauguramos primeiro, né? E nós vamos nesse foco. Essa é a nossa essência. O pequeno produtor, o agronegócio é a origem do nosso negócio. Isso nasceu dentro do agro. Então, à medida que nós vamos avançando, tanto aqui na capital como no interior, nós vamos avançando com foco bem grande. Nós temos o foco hoje, como nós somos uma cooperativa de livre admissão, o nosso público é todo. É o agro, é as pessoas do agro, e aí entra também a agricultura familiar muito forte, nós atendemos na região. Nós entramos nas pessoas jurídicas, nas empresas, nos profissionais liberal, nós atendemos a toda a sociedade hoje, da mesma forma que nós atendíamos inicialmente, porque no início do nosso processo nós éramos uma cooperativa de crédito rural, nós éramos exclusivamente para crédito rural, até porque o Banco Central não permitia, as cooperativas só eram
o Banco Central só autorizava o funcionamento de cooperativas segmentadas. Você tinha que ser de um setor, ou você era do agro, ou você era ligado ao comércio, você era cooperativa, era ligada à saúde, alguma área, ou educação, alguma área tinha que ser ligada. Mas para a viabilidade melhor e para o maior desenvolvimento das cooperativas, o próprio Banco Central abriu e hoje tornou as cooperativas de livre admissão. Então, nós atuamos em todas as... Nós vamos avançar aqui no Amazonas em todos os setores, tanto no agro, como nas pessoas jurídicas, como na sociedade como um todo, indistintivelmente. Vocês estão aqui há o quê? 2 anos aproximadamente? Não, nem isso. Nós abrimos a nossa primeira agência o ano passado, em setembro. Nós estamos em torno de 1 ano e meio. A primeira agência em setembro do ano passado e a segunda no início desse ano, né? Então, assim, estamos com 2 em fase de implantação da terceira aqui em Manaus e, como eu disse antes, né, as 2 primeiras do interior. E aí nós temos um planejamento financeiro aqui até 2025, para o nosso planejamento estratégico até 2025. Hoje a Sicredi Vale do Cerrado conta com 17 agências, né? Estamos presentes com 17 agências e o nosso planejamento estratégico para até 2025 é 38 agências, Centro Mato Grosso e Amazonas, né? E fortemente mais no Amazonas porque é a região nova, né? A região que nós chegamos, então nós temos aí todo o interior e mais agências para a capital também. E é bom porque vocês carregam um nome de muito peso, né? A Sicredi tem 120 anos de história no Brasil inteiro e fácil, né? Você falar de tudo que você já conseguiu conquistar com uma bagagem grande como a que tem. Esse é um diferencial que nos torna com maior credibilidade, até vamos dizer assim, no mercado e aceitação da sociedade, porque nós somos um somatório de 108 cooperativas. Se você, em qualquer agência do Sicredi que você for no Brasil, você está sendo atendido por uma cooperativa. Você não está sendo atendido pelo Sicredi. Mas esse somatório, essa união, todo esse trabalho em conjunto que nós fizemos, nos engrandece, nos fortalece muito, né? Nos dá muita credibilidade, nos dá muito... Esse é o resultado de 5,5 bilhões, nós temos 108 cooperativas, nós temos um banco que é propriedade das cooperativas, nós temos uma confederação que cuida toda da parte de tecnologia, jurídica, normativa para todas as cooperativas, o banco atende a todas as cooperativas, nós temos a Fundação Sicredi que cuida dos programas sociais nossos, que atende a todas as cooperativas. Esse conjunto de empresas, aí nós temos corretora de cartão, administrador de consórcio, corretor de cartão, corretor de seguro, isso é tudo patrimônio exclusivamente das 108 cooperativas. As 108 cooperativas são as donas de toda essa estrutura, né? E aí que nasce o nosso sistema, né? Apesar de cada cooperativa ser independente, são empresas independentes, mas no conjunto, essas 108 cooperativas que são as proprietárias de toda essa estrutura. Proprietário do banco, proprietário da confederação, são as cooperativas. Isso nos engrandece, nos fortalece como sistema. E nós temos toda uma solidariedade entre nós. Qualquer eventual algum problema que poderia ter com alguma cooperativa, o sistema como um todo socorre. Jamais você vai ouvir em qualquer... Amazonas acontece que fechou, faliu uma cooperativa do Sicredi, porque isso não acontece, né? Não acontece pelo modelo. E hoje nós temos, né, em dezembro agora de 22, nós completamos 120 anos da primeira cooperativa do Brasil, aliás, da primeira cooperativa de crédito da América Latina. É a Sicredi. E que hoje é Sicredi. Nossa. E ela se tornou cooperativa, sobreviveu e está hoje é a Sicredi, e faz parte é uma das nossas cooperativas, né, que está sediada lá no Rio Grande do Sul. E foi a primeira cooperativa de crédito da América Latina, na verdade, né? Estamos fazendo agora 120 anos no final desse ano aí, completamos essa... E aí nós temos toda essa estrutura, nós temos 2.200 agências no Brasil, administramos hoje, o sistema Sicredi administra em ativos mais de 200 bilhões de reais, né? 5,5 bilhões de resultado ano passado, 2.200 agências, presente hoje em todos os estados brasileiros. Ontem à noite tivemos a inauguração de uma cooperativa, uma co-irmã nossa, Sicredi Celeiro, que inaugurou uma agência em Boa Vista, em Roraima, e chegamos ao último estado que ainda nós não estávamos presentes. A partir de ontem, né, ou de hoje, nós estamos presentes em todo o Brasil, em todos os 27 estados, e muitos deles nesse início de expansão, nesse início de desenvolvimento, como é aqui no Amazonas, como tem um parte do Pará, agora em Roraima, Amapá, todo esse norte do Brasil aqui, né?
E temos também o estado do Amazonas atendido por 2 cooperativas nossas, né? Nós temos a Vale do Cerrado, que vamos dizer assim, o norte do Mato Grosso, Manaus e mais 38 municípios. E o sul do Mato Grosso, o sul do Amazonas, pela Sicredi Biomas, que é outra cooperativa nossa. A cooperativa que fica lá em Boca do Acre, né? É, exatamente, que inaugurou a primeira agência no interior, foi inaugurada pela Sicredi Biomas, que é em Boca do Acre, que é a primeira agência do Sicredi no interior do Amazonas, né? Nós vamos inaugurar agora, em breve, ainda talvez no primeiro semestre, na virada do semestre, as 2 vezes, mas já temos uma agência no interior do Amazonas, não da nossa cooperativa, mas o Sicredi, sim, de uma cooperativa co-irmã nossa, né, que é a Sicredi Biomas. Poxa, Sérgio, o tempo passou rápido, dava para a gente conversar ainda muito mais, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Queria te agradecer de coração pela sua participação, por ter se disponibilizado a vir até o Amazonas Acontece hoje. Opa, maravilha, da mesma forma, nós primeiro agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos presentes aqui. Convidamos, aproveitamos aqui para convidar a comunidade de Manaus, a comunidade do estado do Amazonas, para fazer parte, venham conhecer, passam numa agência, busquem informação, que vão entender algo melhor ainda e ver que, de fato, é um belo modelo de negócio e vale a pena. E o cooperativismo agrega muito, o cooperativismo soma muito, né? Eu sempre falo que soma muito pelos nossos 2 pinheiros, né? Nós temos o econômico, precisamos do econômico, né? Não tem jeito, não vive, mas nós fizemos o social muito forte nas comunidades, nas regiões, né? E isso melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade das pessoas, distribuição de renda, né? Então, nós, sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que contribuímos muito para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Com certeza. Obrigada, Sérgio. E o Amazonas Acontece de hoje fica por aqui, mas você ainda pode rever esta edição pelas nossas redes sociais e pela página da Band no site youtube.com. Eu, Isabela Bastos, te espero na próxima edição.